pessoal, 7º ano, olha nós aqui de novo, né? Segunda aula. E hoje nós vamos dar continuidade ao Renascimento, né? E nós vamos falar de um período, não é? De grande transformação, de grandes transformações pela qual a Europa proporcionou, né? Propiciou a origem de uma nova forma de pensar. E que nova forma de pensar é essa, Luciângela? Humanismo, né? Humanismo vem de humano. A nova forma de pensar não, né, de padres, de feudalistas, mas do homem, o homem em si. E nós vamos ver aqui a teoria criada, né, pelo movimento intelectual para explicar esse desenvolvimento na Europa. Era Renascimento, agora vem o humanismo, essa linha de pensamento. Então, vocês vão pegar o livro na 36, página 36, e aí tem uma foto de Michelangelo. Eita, aqui tem uns pintores que, né, é muito conhecido pela sociedade atual. E ele faz a imagem de Deus e o homem. Vocês estão vendo aí? Deus e o homem, como se Deus estivesse onde? Acima, e não no centro. Acima do homem. Vocês estão vendo aí a linha de pensamento. E que ele estava usando o homem para esse desenvolvimento. Então, Deus acima e o homem também. O quadro dele é bem claro. Deus está onde? Acima, no céu. Botou isso na cabeça das pessoas. E o homem na terra. E ele fez uma ligação, Deus e o homem. Né? Como se estivesse um ao lado do outro. E não um superior ao outro, acima de tudo. Não é? Tá aí, ó, Deus e o homem. Então, essa imagem, quando ela foi criada, e esse homem, quem é Adão? Aí é o Adão, viu? Daquela teoria lá, do criacionismo. Então, vamos aqui. Humanismo, que é, professora, movimento de intelectuais do Renascimento, que surgiu nos centros urbanos mais desenvolvidos da Itália. O humanismo, ele estava voltado, sabe para quê? Ele voltava-se para uma busca de quê? De conhecimento sobre nós, seres humanos. E ainda sobre a natureza, e por meio das investigações, de observação e até de crítica, valorizando a razão e o raciocínio lógico. Então, agora que ninguém ia mais pela fé nesse movimento. Ia por razão. Né? Ninguém pode ir só pela fé. A fé é acima de tudo. A razão também. Né? Tem que ter razão. Não adianta você ter fé se você não tem razão, não. Como é que eu não tenho razão? Eu quero ter fé. A fé ela vai fazer eu me desenvolver. Eu tenho que ter razão. Se você subir no teto de uma casa e você pular, mesmo você tendo fé, você vai voar? Pula do 15º andar, você tendo fé. O que vai acontecer? Você vai morrer. Mesmo você tendo fé, você vai morrer. Tem a lei da gravidade. A ciência, ela prova isso. Não é? A fé cura muita coisa, mas você tem que ter a razão. Não é? Para muita coisa. E aí, naquele momento, eles estavam indo só pela fé. E aí, esses intelectuais, eles botaram, minha gente, vamos ver aqui a questão da razão. Quem trabalha é quem tem que ganhar dinheiro. Quem não trabalha não precisa enriquecer, não. A população sendo escrava dos mais ricos, e aí ela não se desenvolvia, ela não tinha um salário justo, que era que está enriquecendo. Já pensou um filho de um feudal que não trabalhava em nada e que era rico, ia herdar do pai, o filho dele ia herdar dele, e a população sendo escrava daquele, né? Como se fosse um rei que não trabalhava em nada e que ia ficar rico pro resto da vida, e os pobres cada vez mais esmagados. Então ele disse, eles foram pela razão. Quem é que tem que enriquecer? Quem trabalha. E aí começa a botar isso na mente das pessoas. É o humanismo. É um raciocínio lógico dos fatos. Então, o humanismo, ele questionava muito essa questão de submissão do ser humano, das pessoas. Questionava a devoção religiosa acima de tudo. O centro da existência, da vida contemplativa, que era característica, sabe de quê? Da época medieval. E apoiavam uma postura mais ativa, inventiva, ele diz aqui o livro. Observando aí
de quem era capaz de usufruir do seu modo, do seu tempo, né? E assim, a substituição, a visão, né, lá da teoria teocêntrica, em que Deus é o centro de tudo, Deus comanda tudo. Viu? Não, essa visão aí não é a teocêntrica, essa visão teocêntrica, ela bota Deus acima do homem. Deus não é nem o centro, Deus é o todo. Então, vamos ver aqui. Os humanistas, eles defendiam, sabe que teoria? Antropocentrismo. Né? O antropocentrismo. Esse antropocentrismo, ele coloca o ser humano como centro do universo. Quem é que está no centro? O homem. Deus é superior ao homem. Não o centro Deus. Que nem, né, nessa teoria anterior. Então, vamos ver aqui. O homem, no lugar de Deus, deveria ser a medida de todas as coisas. No entanto, os humanistas, eles não eram, fica bem claro aqui, que eles não eram ateus, eles acreditavam em Deus, mas que o homem era o centro de tudo. E Deus, é tão provado que nesse quadro aí, Deus está o quê? Acima do homem. E não no centro. E na foto lá também a gente vê que o homem ele já está no centro da igreja. E as imagens, a partir daí, os quadros, as imagens, elas vão ser pintadas pelos artistas da época, porque aqui nós estamos falando do movimento intelectuais, onde tem artista que bota aquilo na cabeça da pessoa. Não é? Nós estávamos vivendo um período em que a religião ela tinha um domínio. Então, pessoal, é bem claro aqui também que, embora eles fossem defensores a busca da verdade por meio de investigação e também de uma reflexão nacional. Então, tinha um poeta, Shakespeare, né, William Shakespeare. Ele, na visão dele, na obra-prima dele, ele ia pela razão. Quão infinito, ele é bem claro aí, e admirado nos movimentos, nos atos, na semelhança. E Shakespeare, ele trabalhava muito bem. Ó essas imagens criadas, né, por Shakespeare nas imagens dele. Shakespeare, ele tem várias obras. Depois vocês vão lá no Google e procuram obras de Shakespeare, procura ler um resumo de alguma para vocês verem. Que ele também ajuda muito nesses movimentos intelectuais. Ele cria imagem que faz o homem, não é? Fazer entender nessas obras, o dia a dia dele e essa evolução. Tá bom? Isso aí é o que nós chamamos de humanismo. E aí vem o período, um espírito científico da época. Pessoal, os estudiosos do Renascimento, ou renascentista, como eles de vocês chamam, eles buscam explicar o mundo por meio da observação e da experiência, né? Do cálculo, do método, né? E aí também da ciência, do rigor científico. Com base nessas concepções, elas realizaram muitas descobertas e inovações técnicas. Com base nisso aí, viu? A evolução aí humana. E aí, que inovações técnicas, em que áreas foram essas? As inovações técnicas, ela vem na área de matemática, física, astronomia. E aí tem umas pessoas que se destacam dentro dessas áreas, que é muito conhecido por estudantes, por pessoas da sociedade atual. Primeiro, Nicolau Copérnico. Copérnico, ele era um astrônomo polonês. Ele contestou a teoria geocêntrica, elaborada pelo grego Ptolomeu, que é reafirmada pela igreja, segundo a qual a Terra era o centro do universo. Ele contestou essa teoria aí. E ele estudou e provou, né, que a Terra não era o centro do universo. Ele defendia essa teoria heliocêntrica. E de acordo com a qual o Sol era o centro, né, do universo. O centro de tudo era o Sol. E que a Terra, os demais planetas, né, ficavam em órbita do Sol. E está aí essa órbita. Só que a igreja não aceitava essa teoria. E a igreja era polêmica. Se ela não aceitasse uma teoria, né, Galileu Galilei, ele teve que desmentir essa teoria, né? Ele teve que, Nicolau Copérnico, ele teve que dizer, não, que o centro do universo era a Terra. Quando ele disse que era o Sol, foi uma confusão muito grande lá na Europa,
e ele ia ser queimado em fogueira. Aí ele disse, não, eu tô doido mesmo. Ele foi preso, bateram nele e tudo. Aí ele, não, minha gente, eu tô é louca, me perdoe, eu não vi isso não. O centro do universo mesmo é a Terra e não o Sol. Depois aqui vem um admirador dele, uma pessoa que estuda ele, que é o Galileu Galilei, ele é astrônomo, é matemático, é filósofo, ele é um italiano. E ele aperfeiçoou uma luneta, um instrumento que ele permitiu descobrir, né? As luas, permitiu Júpiter, os anéis de Saturno, ele descobriu nessa época, as fases de Vênus, as dimensões da Via Láctea, né? E o sistema solar. E então, por meio dessa observação, ele tornou confirmar a teoria heliocêntrica de Copérnico. Ele disse que quem é o centro do universo não é a Terra, e sim o Sol. Mas Copérnico já tinha morrido nesse tempo. Né, a teoria dele, hoje essa teoria é dele, ele provou, ele tinha razão. E quem provou isso foi Galileu Galilei. Né, ele provou essa teoria de... E era teoria muito polêmica para aquela época, né? Já pensou a pessoa numa luneta descobrir tudo isso, era uma pessoa muito inteligente. Entre eles tem Johannes Kepler. Né? Ele era um astrônomo, era matemático, era alemão. E ele, observando Marte, ele descobriu os planetas em órbitas, em movimento. Está parecendo aula de geografia, mas é história, viu? Nós trabalhamos em parceria, geografia e história. Então, elaborou leis do movimento dos planetas. Os planetas se movimentam. E aí o movimento que a Terra faz ao redor do Sol, né, de rotação, translação. Então, quem descobriu, quando foi descoberto isso aí, pessoal? Nesse período aqui, por essas pessoas que estudaram, observaram. E naquela época, hoje é fácil, né? Você está lá na Europa e vê um acontecimento aqui no Brasil, na América. Mas naquela época, pessoal, isso dava trabalho para botar na mente da pessoa e tem meio científico para isso. Se a pessoa é uma pessoa que descobre... Quem foi o inventor do DNA que descobre? Hoje é fácil fazer um DNA, mas teve alguém que pesquisou, o cientista estudou, bateu, fez pesquisa até descobrir, não é? Um carbono 14 daquele. Já pensou quem inventou, pessoal, as primeiras invenções para as de hoje? A gente acha um absurdo. Tem gente até que critica. Meu Deus, como era uma televisão antiga, parecia um jacaré, mas... Foi obrigado alguém a descobrir aquele jacaré enorme ali para poder hoje ela chegar numa televisão de LED, uma televisão, né? Todo lugar a gente vê um celular, o primeiro celular de hoje. Se der um celular antigo para você, você nem vai querer, eu quero isso, meu corra feio, mas alguém inventou aquele ali e vai só se aperfeiçoando. Então é isso que nós queremos, né? O entendimento é renascer todos os dias. Então vocês dêem uma olhada e eu quero que vocês também estudem as páginas seguintes, para na próxima aula a gente, né, dar uma continuidade, tá bom? Então, fique com Deus e até.